Provas por computador. É impensável nos nossos dias fazer matemática sem dispor de um computador como ferramenta básica de trabalho. O matemático, além do conhecimento cada vez mais especializado, necessita de computadores para auxiliar na obtenção de provas, as quais consumiriam uma grande quantidade de tempo se feitas à mão. Os computadores são usados nas provas de teoremas de duas maneiras. Como ferramentas de auxílio, por exemplo, para coletar números primos com a finalidade de auxiliar na formulação de uma conjectura, na matemática aplicada, o computador serve para calcular uma resposta aproximada quando a teoria não é capaz de dar uma resposta exata, como é o caso das soluções numéricas de problemas. Entretanto, as conclusões da prova não dependem do computador. Por exemplo, se um matemático deseja provar um teorema sobre o cubo dos números primos, ele poderá gerar esses números em um computador. Ele poderá também testar sua prova, ou falha em obter a prova, através da geração de novos números. Nesse caso, o rigor da prova não é contaminada pelo computador. No segundo caso, o computador é o objeto central para se obter a prova. Por exemplo, a prova de um dos teoremas mais desafiantes dos últimos séculos, o Teorema das Quatro Cores, que diz que qualquer mapa pode ser colorido com apenas 4 cores, sem que regiões adjacentes tenham a mesma cor. A conjectura foi estabelecida em 1842, mas a prova só pode ser feita em 1976, graças ao computador. Uma prova assistida por computador do teorema foi proposta por Kenneth Appel e Wolfgang Haken em 1976. Sua prova reduziu a infinitude de possíveis mapas para 1936 configurações, posteriormente reduzidas para 1476, que tiveram de ser verificadas uma a uma pelo computador e levaram mais de 1000 horas. No entanto, como parte da prova consistia em uma análise exaustiva de muitos casos discretos por um computador, alguns matemáticos não o aceitam. Quando o computador é o elemento central da prova, como no caso do Teorema das Quatro Cores, a situação é diferente. Nesse exemplo, o teorema foi provado através da avaliação de milhares de situações que foram rodadas no computador uma após a outra. Do ponto de vista filosófico, o uso do computador, nesse caso, determina um enfraquecimento no conceito rigoroso de prova. Ele introduz um grau de ceticismo em algo que deveria apresentar conclusões inquestionáveis. Podemos dizer que o próprio conceito de prova deveria ser redefinido. A questão do computador ser um elemento central no processo de prova de um teorema é ainda fato mal digerido por muitos matemáticos. Essa aversão é originada nas ideias de Platão, Kant e outros, em que o conhecimento científico é considerado como sendo a posteriori, pois ele vem da observação do mundo material. Já o conhecimento matemático é a priori, pois independe das contingências do mundo real. A experiência realizada no mundo físico admite qualquer resultado, mas a verdade matemática seria imutável em qualquer mundo possível. Isso é o que pensavam Platão e Kant. Agora, a operação dos computadores depende das propriedades do silício, da mecânica quântica, etc. A confiança que temos nos computadores decorre da confiança que temos na interpretação dos fenômenos físicos. Esses, por sua vez, não são a priori. Então deveríamos concluir que, enquanto os velhos teoremas provados à mão são a priori, as provas por computador são a posteriori. Entretanto, contrariando as teses filosóficas, mesmo as provas feitas à mão são a posteriori. Elas dependem da confiança que temos nos livros e artigos que lemos, na integridade e competência de nossos colegas e, enfim, na confiança que temos em nosso próprio cérebro. Mas seres humanos são menos confiáveis que computadores quando se trata de fazer longos e complicados cálculos. Se reconhecermos isso, então a ideia de conhecimento a priori não poderá ser aceita e a prova obtida através do computador é tão válida quanto qualquer outra. Por outro lado, é fato que quando o computador é o objeto central para a obtenção da prova, a aceitação da prova é feita empiricamente, o que contraria a ideia básica de prova a partir de axiomas. Nesse caso, a matemática está mais para uma ciência empírica, como a física.